Fala aí, seus criminosos. Seguinte, vou resolver agora uma questão da UEG de 2018. Vou colocar na tela e vamos ler. Dadas as funções f de x igual a menos x ao quadrado e g de x igual a 2x, um dos pontos de interseção entre as funções f e g é... Então tá, gente, é o seguinte, olha aqui. Quando ele vira e fala assim, olha, ele tem duas funções, né, e rola a interseção. Nesse caso ele falou qual que é um dos pontos de interseção, né? Ou seja, pode ser que tenha mais de um, né, nesse caso. Para a gente entender, eu vou colocar na tela o gráfico dessas duas funções. Então aqui, ó, de laranja eu tenho a função g de x e de roxo eu tenho a função f de x. Então repara que tem o P1 e o P2, que são dois pontos de interseção delas, tá? O que significa esses dois pontos? Quer dizer que quando você tem um valor de x e coloca isso dentro da função f, você tem um resultado. Se você pegar esse mesmo valor de x e colocar na função g, você vai ter o mesmo resultado. Ou seja, você tem um par ordenado ali que está tanto no gráfico de g quanto no gráfico de f. Para algumas pessoas isso é óbvio, mas para outras pessoas não é óbvio, né? E como você quer aprender, que se foda se é óbvio para outras pessoas. Então, o que a gente precisa fazer? Igualar essas duas funções, né? E quando você igualar essas duas funções, você vai achar um valor de x que é o procurado, ou são os procurados. Então vamos começar assim, ó. Vamos escrever aqui, ó, f de x. Eu quero que f de x, que é igual a menos x ao quadrado, e g de x, que é igual a 2x, sejam iguais. Então, para que f de x seja igual a g de x, a gente precisa que menos x ao quadrado seja igual a 2x, tá? Não pode dividir por x os dois lados. Por quê? Porque você não sabe o valor de x, né? Se x for zero, vai acontecer coisa ruim aí na sua vida. Então, menos x ao quadrado, esse 2x passa, entre aspas, né, subtraindo para o primeiro membro, e a gente tem essa igualdade. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pôr um menos x em evidência. Então, menos x em evidência, aqui vai sobrar x e aqui vai sobrar 2. Isso igual a zero. Daqui, o que a gente tem? A gente tem que 1x igual a zero satisfaz essa equação. Por quê? Substitui esse x aqui por zero, aqui por zero, aqui por zero. Então vai ficar menos 0 vezes 0 mais 2, né? Ou seja, menos 0 vezes 2, que vai ser 0. 0 vezes qualquer coisa é 0, né? Então, a gente tem aqui x igual a 0, vou colocar aqui, tá? E qual que é o outro valor que zera isso aqui? O menos 2, né? Por quê? Coloca menos 2 aqui, vai zerar essa parcela. Então, isso aqui vai ser o termo que vai anular tudo, tá? Então, aqui, ó, menos 2. Bem? Eu coloquei assim porque eu gosto de colocar na ordem crescente. Então, vamos ver agora o que acontece quando x é igual a menos 2. A gente vai ter um ponto, né? Então, quando a gente tem que f de x vai ser igual a f de menos 2, só substituir, né? Vai ser menos 2 ao quadrado, que é igual a menos 4, né? Daí a gente tem o nosso primeiro ponto, que é o ponto P1, que vai ser menos 2 para x e menos 4 para y, né? É o que tá querendo dizer. Aí você fala assim, não, mas e na G? É o que eu falei, né? Se você substituir esse valor na G, ele tem que te dar o mesmo valor. Não precisa fazer. Vou fazer para desencargo de consciência, você não está acreditando. Então vamos ver quanto que é G de menos 2. G de menos 2 é igual a menos 2 vezes... Menos 2 não, mais 2, né? Foi mal. Vezes 2, que é igual a menos 4, tá? Dica, sempre que você tiver esse tipo de situação que você precisa descobrir qual que é o valor da ordenada aqui, né, no caso o y do ponto, escolhe a função mais simples, né? Nesse caso aí as duas estão bem simples, mas eu ainda assim, se eu tivesse que escolher entre uma e outra, eu escolheria a g, né? 2 vezes alguma coisa ali, porque ali você tem que elevar, tem que considerar essa questão de ficar positiva, enfim, não é nada complicado, mas vale ressaltar. Agora vamos ver o que acontece
quando o x for igual a zero. Então, quando o x for igual a zero, vamos substituir, né? Então, vamos fazer o quê? G de x, que vai ser G de zero, que vai ser igual a 2 vezes zero, que vai ser igual a zero, né? Então, a gente tem o nosso ponto P2, que é igual a zero, e zero. Então, quais são os pontos que a gente conseguiu encontrar nessa brincadeira? O ponto P1, menos 2 e 4, e o ponto P2, 0, 0, que é a origem. Tá? Fez aqui, por exemplo, tem nas alternativas, já dava para ter marcado, né? Então, no caso, seria a letra B de rebola. E só para vocês entenderem, olha só, essa outra imagem eu já coloquei com os valores aí do ponto, né? Então P1 ali, ó, menos 2, menos 4. P2, 0, 0, que é na origem, né? Onde essas funções se encontram, beleza? Ficou claro isso? Se você não entendeu alguma coisa, pode comentar aí que eu respondo, tá? Se você tiver alguma sugestão também para algum tipo de questão ou algum tipo de assunto, aula também, só dá ideia. Fechou? Então é isso, tá aí, tá resolvido e um abraço. Falou!